Olá! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Biohackers Podcast Brasil, diretamente da Toca dos Biohackers em São Paulo, a belíssima W Clinic. Eu tô aqui com minha parceira, grande amiga e grande médica, doutora Luca Merlato. Que prazer! Ricardo, que coisa boa estarmos aqui agora para essa nova temporada repaginados, mostrando realmente como é que é o nosso dia a dia de biohackers. E hoje com uma convidada, que também é uma biohacker, super especial, Vitória Falcão, nutricionista de seres humanos. Pois é. E a gente vai ter hoje um episódio super especial para entender o que é, na verdade, uma nutrição para ser humano. E eu vou dizer mais, para ser humano que quer uma vida longeva. E uma longevidade com qualidade. Então, a gente já vai começar aí a desbravar esse mundo da nutrição. Mas, antes disso, nosso momento de agradecer. Até porque gratidão é super importante para nossa saúde, não é, Ricardo? Super importante. Eles tornaram a primeira temporada possível e vão viabilizar a segunda e muitas outras que virão pela frente. Com certeza. Longevidade para o nosso podcast, né? Então, vida longa para os nossos patrocinadores. Longa, exatamente. Então, muito obrigada, Cienza Pharma, Farmácia de Manipulação e Biome Hub, o laboratório que faz testes genéticos, microbiota intestinal, microbiota vaginal, microbiota oral. A gente vai desbravar um pouquinho disso aqui também. Mas, Vi, muito obrigada por estar aqui. Nós estamos muito felizes com a tua presença. Eu que tô, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra. Acho que a gente já teve um papo bem legal aqui, né? Inclusive um papo que já deveria ter sido gravado, né? Porque foi tanto... As pessoas perderam, tanta troca. Mas a gente vamos reproduzir aqui. Nós vamos trazer aqui os melhores momentos. Mas, Vi, conta pra gente, então, o que é a nutrição para o ser humano? Você sabe que as pessoas me perguntam assim, né? O que a gente tava falando, com que linha você trabalha? Você é da low carb, você é do não sei o quê? Eu falo, gente, eu trabalho com ser humano, né? E eu trabalho muito olhando pra pessoa, não só para as necessidades fisiológicas dela, mas também para as necessidades emocionais, para as necessidades sociais, que eu acho que tudo isso é o que contempla, né, realmente o ser humano de uma maneira íntegra, né? E o que traz pra gente a qualidade de vida e a longevidade. Por quê? Porque não adianta nada a gente olhar simplesmente para um prato de comida, carboidrato, proteína e gordura, ou olhar para o fitoquímico e não olhar para como a pessoa está se relacionando com a comida, ou olhar para como a pessoa tem um relacionamento familiar, ou um relacionamento social. Então, a minha linha de trabalho hoje é olhando para tudo isso e também eu junto um pouquinho das medicinas orientais, né? Da Ayurveda, da medicina chinesa, que eu sou completamente apaixonada. Muito interessante. Eu já vou abrir aqui uma pergunta. Eu já sei que a tua cabeça também já tá pensando bastante coisa sobre o que a Vi falou. Que eu te conheço aí, Ricardo, mas assim, tu trouxe a questão da afetividade, né? Da afetividade com a alimentação. E eu percebo que muitas vezes é nesse termo da afetividade com a comida que a gente empaca numa nutrição saudável, numa nutrição para a vida. Então, é possível ter afetividade com o alimento e se alimentar de um modo correto, de um modo saudável? Essas coisas andam juntas? Não só andam, não só é possível, como tem que ser, gente. É necessário. Quando a gente tá falando de realmente da nutrição, nutrição é sensorial, nutrição é social, nutrição é amor, é carinho. Se a gente só olha para macronutrientes, se a gente só olha para micronutrientes, a gente esquece de todo esse resto. E o que acontece? Eu vejo que hoje em dia, as pessoas, elas olham, elas falam, nossa, comida, como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Mas não é a coisa mais incrível do mundo, né? É muito bom, é muito gostoso, é uma delícia. Mas é só comida, né? O que é mais incrível do que o prato de comida? É com quem você tá comendo, o ambiente que você tá comendo, a música que você tá ouvindo, como que tá a luz lá. Então, todo esse contexto do alimento, assim, do que envolve a comida, eu acho que é muito mais importante, né? Então, pensa só comigo. Vamos supor que o seu prato preferido é pizza. Agora você vai comer uma pizza quando você tá sentada no chão de um lugar horroroso, não sei o que lá. Vai tá gostosa a pizza? Não vai tá gostosa, porque o ambiente não tá legal. Agora você tá comendo uma pizza que o seu marido pediu, ou a sua esposa, e vocês estão compartilhando aquele momento, dando risada em casa, com um clima super gostoso. Muda totalmente. O mesmo alimento, 2 pesos e 2 medidas. Vi, isso é muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe o vício em comida
Ou existe um vício ou dependência emocional dessas experiências com a comida? Eu acho que existe a recompensa. Eu acho que dessas experiências, nem tanto, ela não se relaciona com a comida só, né? Eu acho que as pessoas usam muito a comida como aquela coisa do eu mereço, eu tô triste, eu vou comer, eu tô feliz, eu vou comer, não sei. Tudo relacionado com motivação pra comida, né? E óbvio, isso faz parte. Eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, as pessoas chegam pra mim e falam assim, eu tava muito triste, eu descontei na comida. Eu falei, você não é a única pessoa que faz isso. Ninguém tá triste, eu fui mandada embora do meu trabalho, vou me inscrever aqui na maratona de Nova York. A gente não faz isso, né? Ninguém faz, vou pra aula de spinning. Não, o que você faz? Você vai comer. Só que aí, eu acho que o pulo do gato tá aqui, na forma que você se relaciona com a comida. Quando você passa a ter consciência de que aquela comida, ela é só comida, muda. Isso é Entendi. sensacional, Eu adorei. sabe? Essa frase vai virar uma frase de hackeada. Inclusive, falando em hackeada, deixa eu te perguntar, então, seria possível? Fui demitido do trabalho. Ao invés de eu encomendar uma pizza, que eu vou comer na mesa da cozinha, eu vou chamar minha esposa, meu marido, vou colocar Enya, Orinoco Flow, sem lua, vou colocar velas sensuais. Baixar as luzes. E aí vou fazer um salmãozinho grelhado com salada. A minha experiência Ser diferente. vai ser muito mais recompensadora, porque do ponto de vista neuroquímico, a comida não se associa a nenhuma explosão de dopamina como a cocaína. Exato. E aí tem uma outra coisa. Vamos supor que assim, ó. Você colocou as suas luzes de velas lá, a sua musiquinha, que eu não sei qual que é. E pediu a pizza. Depois de tudo isso. Mas você esperou a sua esposa chegar. Aí vocês escolheram o sabor da pizza junto. Vocês esperaram a pizza chegar. Vocês criaram aquele momento. Na hora que você for comer a pizza, o que antes você sozinho, deprimido, comeria uma pizza inteira, você não vai comer. Vai comer um pedaço. Dois pedaços. Na plenitude. Entendeu? Com consciência. Então, muito, gente. Por isso que eu falo assim, nutrição mental, você cuidar da sua mente é muito importante. E sabe que a maneira como o alimento ele é absorvido, dependendo das circunstâncias, e daí a gente fala muito, né, do se alimentar com atenção plena, e eu vejo isso no dia a dia dos pacientes, porque eu tenho muitos pacientes que usam o sensor de glicose, e às vezes fazendo exatamente a mesma refeição no mesmo horário, tá? Almoço. Eu tenho um caso de uma paciente que ela almoça normalmente, assim, o mesmo prato. E daí um dia ela me disse, Lu, eu não tô entendendo por que hoje subiu tanto. Eu perguntei pra ela, tu te estressou? Daí ela disse, sim, eu bati o carro de manhã. Daí eu disse, tá aí, né? Então, pra tu ver até como a absorção da glicose é diferente. Total. E como é que tu enxerga isso, então? Um alimento que daqui a pouco a gente acha que não é tão saudável, ele pode se tornar um pouco mais saudável nesse contexto, num contexto bom, num contexto de calma? Ou aí é mais pela questão que a gente vai estar comendo um pouco menos dele? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que é muito assim, quando a gente quer viver bem, a gente tem que fazer escolhas, né? A gente sabe que tudo pode, mas não pode tudo de tudo, né? Então, assim, você comer uma pizza uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, legal. Agora comer pizza todos os dias não dá. Você comer um doce no final de semana, legal. Todos os dias não dá. A conta não fecha, né? Então, eu falo, guarde o momento, escolha quando você vai comer. Tudo tem que ser escolhido lá, né? Você vai ter que saber fazer essa escolha. Então, dependendo do alimento, eu acho que você tem que ter essa intenção correta. Então, comer um petit gâteau. Eu nem gosto de petit gâteau. Pensa em goiabada, eu amo goiabada. Tá? Eu amo goiabada com queijo. Eu amo. Romeu e Julieta. Eu amo. Eu tenho, minha sogra trouxe pra mim agora do interior uma goiabada fresquinha, tá lá na minha casa. Por quê? Porque não teve sentido ainda comer. Agora, eu sei que minha mãe ama goiabada. Minha mãe vai jantar no final de semana lá em casa. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a goiabada e vou comer com a minha mãe. Goiabada, goiaba, açúcar, um monte de açúcar. É o melhor alimento do mundo? Não. Mas compartilhando com a minha mãe, vai ser o melhor alimento do mundo. Só que isso vai acontecer uma vez. Entendeu? E isso não acontece. Tá ok. Então, a gente tem que entender, porque também eu acho que a gente vive numa era que eu acho muitas coisas, gente. Mas acho que a gente queremos saber o que tu acha. Eu acho que a gente vive numa era que ou tudo pode ou nada pode. Né? Então, assim, ó, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo. Tá. Ou pode comer tudo, mas aí você tem que contar calorias, tem que contar não sei o que lá. Gente, se perdeu um pouco o instinto, a coisa da intenção da comida, da intuição da comida. Eu falo que as pessoas não estão preparadas para comer intuitivo. Porque as pessoas não conseguem nem se ouvir.
Aí entra o ponto. Quanto mais a gente para se escutar, quanto mais a gente para se conhecer, mais fácil fica lidar com a comida. Isso é sensacional. E um dos efeitos dessa era que a gente vive de tudo pode, nada pode, são essas linhas que os nutricionistas ou médicos acabam adotando de, não, eu sou vegano, eu sou low carb, eu sou carnívoro. Mas o que eu achei muito interessante também do teu trabalho, eu estava stalkeando o teu Instagram, é que não só tu prega uma relação saudável com a comida, mas tu prega uma relação saudável também com os exames de avaliação da composição corporal. Acontece muito no teu consultório de chegar com gráficos, mapas e tu mandar rasgar, esquecer. Eu sou gentil, eu não mando rasgar, né? Mas eu falo, ai, tá legal, tal. Não ligo, gente, não ligo. Ai, percentual de gordura, ai, peso da... Não é o que me importa, nada disso. Esses dias uma paciente, uma moça, mandou pra mim uma mensagem no Instagram assim... eu ia passar com você presencial, tal, mas eu tô indo embora do Brasil. Eu falei, a gente pode fazer online, se você preferir, né? Ela, não, porque aí você me pesa e me mede. Eu falei assim, olha, eu acho que eu não sou a nutricionista certa pra você, né? Porque talvez eu nem te pese, não te meça, e eu com certeza não me importo com isso. Porque pra mim, esses parâmetros de peso, de ficar olhando a bioimpedância, essas coisas, não faz sentido. E a gente já vai querer entender exatamente o porquê disso. Mas isso é muito interessante. Então, o que tu considera? Porque a gente sabe que nutrição é medicina. Sim. Né? O que tu considera um modo de se alimentar saudável? A gente já entendeu que não são os excessos, né? Nem a restrição. Né? Porque todas as polaridades, elas têm algum problema por trás delas, né? Mas o que tu considera saudável no teu dia a dia? E depois, se tu puder, conta pra nós como é que é um dia a dia teu, assim, de alimentação. Porque as pessoas têm muita curiosidade em saber. Amo. Mas eu falo muito do 80-20, né? Tá, 80% de salada e 20% de droga. E 20% de um docinho. Mas eu gosto muito desse equilíbrio, assim. Só que mais do que ficar pensando 80-20... pensar no contexto. Eu gosto muito eu bato muito na tecla do relacionamento com a comida. Pode ser que tenha uma semana que você queira comer doce 2, 3 vezes. E tá tudo bem, porque na outra semana talvez você não queira nenhum dia. Eu gosto de instigar a pessoa a perceber mais ela. Até por isso essa questão do número da bioimpedância, essas coisas pra mim não se importa, não vale tanto. Eu quero que a pessoa olhe no espelho. Eu quero que ela se enxergue, eu quero que ela se sinta. Existe coisa mais preciosa do que você tocar no seu braço, no seu corpo, você fala, acho que aqui tá um pouquinho flácido, acho que aqui eu posso ganhar um pouquinho mais de músculo. A gente consegue se perceber, sabe? Da gente olhar na nossa pele e falar assim, nossa, aqui eu tô com umas manchinhas, essa manchinha não tá legal. De se olhar, de se entender realmente. O cabelo, sabe? Então, eu já vou fazer assim até. Eu instigo muito isso nas pessoas, né? Então, a questão da alimentação saudável, pra mim, é você ter um contexto, uma base alimentar legal, pra quando você sair dessa base, vai ser fácil você voltar. Entendeu? Porque você gosta daquilo, porque aquilo faz parte de você. É ter a rotina, né? Eu falo que ter rotina é a melhor coisa. Disciplina é maravilhoso, mas sair dela e saber voltar é libertador. É melhor ainda. É libertador. E é muito bom porque tu não fica preso à rotina. E tu curte ficar fora da rotina. Quando tu tá fora, daí não fica culpado, curte, né? E é uma demonstração de força. Mostra que tu pode sair, mas que tu é o dono do teu destino e tu consegue voltar com sabedoria. Perfeito. E eu acho muito interessante essa relação que tem tudo a ver entre a tua filosofia alimentar e os exames de composição corporal. Por quê? Se essa semana eu vou me permitir comer 3 a 4 vezes doce, porque eu sei que semana que vem eu vou me controlar, não seria extremamente ansiogênico eu medir uma bioimpedância agora que ela reflete uma situação atual, desequilíbrios de retenção de líquido, questões pontuais que não vão ter impacto nenhum na semana que vem. Então, é impressionante como faz muito sentido. E na tua saúde, né? Porque o que a gente saúde. quer é saúde, qualidade de vida, pensando numa longevidade. E às vezes aquele número ali... Eu vou entrar então pra esse quadro, porque eu tô ansiosa pra mostrar. Eu até dei um print aqui, tá? E essa falando da bioimpedância. Mas antes, Vi, conta a tua rotina alimentar um pouquinho, então, da rotina mesmo, do equilíbrio. Da minha vida, assim, ó. E depois do momento de culpa. E depois, do momento que a gente fala momento de culpa, porque a gente criou...
esse momento Tá. aqui no podcast, que é o momento culpa. E a gente entende que a palavra culpa, ela é uma palavra muito carregada. Sim. Tá? Porque realmente não é uma culpa, né? Tu sair um pouco da tua dieta, não tem nada de culpa. Inclusive, tem que ser algo prazeroso. Exato. Mas então, qual que é esse teu momento prazeroso? Agora nós vamos ressignificar o momento culpa, vai ser o ver. momento prazeroso. Então, assim, a rotina e a escapada tu até trouxe a questão Escapulidinha, ali. né? Ela né? trouxe a Receber goiabada. Não, eu exatamente. gosto muito de vinho, né? Então, assim, se eu for falar pra vocês, Vitória, nossa, o que é? Cara, é vinho. Eu gosto muito de vinho, Tá. bebo bastante vinho no final de semana. Pronto, é o vinho. Agora, zero culpa. Inclusive, amo. Agora, minha rotina é muito, muito simples, assim. Eu não faço questão de comida de café da manhã, de pão, panqueca, tapioca, essas coisas, não ligo. Eu gosto de comer comida. Então, eu acordo, treino, vou fazer minhas coisas. Quando dá umas 9, 10 horas da manhã, eu acordo umas 5, 6. Quando dá umas 9, 10, eu como alguma coisa, como comida. Então, como um prato de salada, legumes, um arrozinho, uma batatinha, alguma coisa. Aí, quando dá lá para umas 2 horas, eu belisco, tipo, sei lá, faço uma proteína com uma fruta, alguma coisa assim. E à noite eu janto comida, básico. Então, a minha alimentação, e de final de semana, a mesma coisa, porque o meu marido é igualzinho. Então, tipo, nada muda. O que muda? Final de semana, eu vou lá e coloco meu vinho. Aí, à noite, como a minha goiabadinha. Alguma coisinha assim, bem... Mas eu acho que quando você gosta... Eu falo que quanto mais a gente se sente bem... Quanto mais eu me sinto bem, melhor eu quero me sentir, né? Então, vai virando um vício se sentir bem, né? Um vício Então, do bem. Um vício do bem. E aí, você vai, cara, se encaixando. Você vai amando tanto aquela sua rotina que você não faz questão de sair tanto assim. Então, você viaja, por exemplo, eu fui pra Buenos Aires. Cara, nada mudou. Absolutamente nada na minha vida mudou. Por quê? Porque não fazia muito sentido. Eu vou pra X. Não muda tanto, porque eu vejo o que me faz bem. E as escolhas que eu faço, elas não são escolhas pautadas no momento só. Elas são escolhas pautadas no que eu quero pro resto da minha vida. E eu tenho 33 anos hoje, gente, eu espero viver pelo menos até os 90. Eu já descartei a ideia de viver até os 120. Eu pensei, mas a minha mãe falou, é muito tempo, filha. Então, até os 90 eu quero viver. E eu quero viver bem. Plena. Então, as minhas escolhas hoje, elas são todas pautadas nisso. E existe também alguns pontos do tipo... Eu já tive transtorno alimentar. Então, isso tudo conta muito, né? Nas minhas escolhas, na forma que eu me relaciono com a comida. Eu tenho psoríase, que é uma doença autoimune. Então, eu também não consumo muito algumas coisas que eu sei que atacam a minha psoríase. São mais inflamatórias. Que são mais inflamatórias. Então, tudo isso também foi moldando a minha forma de me alimentar e de lidar com a comida e passar para as pessoas. Porque eu falo que a gente só pode falar daquilo que a gente viveu. A gente só fala com propriedade daquilo que a gente viveu. E para quem teve transtorno alimentar, como eu tive, é muito pesado, né? E, cara, a gente sabe o quão ruim é você viver dependente da comida. O quão chato é. Então, hoje, as permissões, aos dias mais off da minha vida, não muda tanto. Porque eu amo a minha rotina, mas eu sei sair com sabedoria, fazendo uma escolha consciente. Perfeito. Vi, eu falei do print que eu fiz e eu vou abrir aqui o celular. É tão bom às vezes a gente ficar um pouco fora do celular, mas aqui eu vou abrir porque eu quero dar uma coladinha. Porque nós achamos incrível a maneira como tu conduz a tua consulta. E tu até trouxe aqui no post, né? 5 coisas que você precisa saber sobre a minha consulta. Então, agora a gente vai desvendar um pouco isso. Então, o número 1, que a gente já estava falando um pouquinho aqui, eu não tenho bioimpedância. Não uso, não gosto e não ligo. Então, tu não tem bioimpedância no teu consultório. Não Por uso, que não que gosto tu e não ligo. usa, não gosta e não liga? É algo em particular com a bioimpedância? Ou é algo em particular com métricas? Ou as duas coisas? As duas coisas. Primeiro Tá. que eu acho que o valor da bioimpedância hoje, pra gente ter um valor real mesmo, do percentual de gordura, da massa muscular... Cara, existe um protocolo a ser seguido que ninguém segue e que a gente sabe que o valor da bioimpedância não é o valor real. Ponto. Começa por aí. Segundo que eu acho que os números, eles deixam as pessoas muito ansiosas. As pessoas ficam extremamente assim, então minha massa magra, meu músculo, meu percentual de gordura, não sei o que lá. Então, eu não quero que as pessoas se baseiem por isso. Eu não trabalho, hoje, meu foco de trabalho, ele não é 100% estético, né? Ele é muito mais comportamental. Eu entendo quem use os percentuais de tudo, mas como eu quero trazer mais essa relação com a comida e aí depois eu posso trabalhar a estética, pra mim não faz sentido. São pouquíssimas pessoas que eu peso, que eu meço, que eu fico vendo o percentual de gordura, o que a gente faz medidas. Pouquíssimas, assim, juro por Deus, contar no dedo no ano, entendeu? Em 2 mãos eu conto, assim.
Porque quando a pessoa chega pra mim só com esse foco, eu sei que ela não tá preparada pro meu trabalho, né? E eu não quero pessoas assim também. Que é um foco muito presente, infelizmente, né, Vi? Muito. Por exemplo, a gente tava falando da galera da equipe, o time Margarina. Achei sensacional. O time Margarina vai já E falar Margarina. um dos nutris do time Margarina, ele esses dias postou no Instagram um comentário dizendo que refrigerante zero era saudável. Ai, meu Deus, meu coração. Começa... E aí ele explica que a restrição calórica, Tá. que o refrigerante zero. Então, me parece que se tu quer chegar aos 90 anos bem, é muito mais interessante que tu siga a tua própria linha e que as pessoas sigam a tua linha, que é de uma nutrição pró-longevidade. Não tá na hora da gente migrar do conceito de que é importante ser magro a qualquer custo para o conceito de que é importante ser saudável. Saudável. E isso É, implica né? ser Exatamente. menos pesado, na maioria das Sim. vezes. Os Não, dois mas- estão lá juntinhos, né? Claro. Querendo ou não. Aham. Um corpo saudável não é um corpo com um sobrepeso. A gente também não pode normalizar, né? Claro. Sobrepeso e obesidade, não dá, tá? Porque isso é um corpo inflamado. A gente já sabe. Agora, um corpo magro, às custas de refrigerante, às custas de açúcar, às custas de pó de tudo, às custas de margarina, também é um corpo inflamado. Porque isso é interessante de trazer. Ele pode ser um corpo magro. Existem dietas que vão colocar aquilo que a pessoa não quer desapegar. Exato. Que é o Ah. açucrinha todo dia. Ai, mas o meu chocolatinho todo dia. Sim, se tu comer uma uinha assim desse tamanho de chocolatinho, tudo bem, mas tu vai Mas- continuar fazendo aquele looping do vício. Isso é um conceito que eu acho muito importante. Por que, que a gordura é tão perigosa? Em grande parte porque uma linha abdominal grande se associa à inflamação crônica. E a inflamação crônica nos envelhece. Agora, como diriam os americanos, meio que beat the purpose, tu emagrecer a pessoa mantendo produtos pró-inflamatórios. É que nem eu sempre brinco. Contrassenso. A gente tem isso pro lado bom. Olha, teu corpo, se tu corre, que nem a Lu, se tu usa metformina, se tu faz jejum, não sabe qual é o estímulo, mas ele sabe que tem restrição calórica e tá ativando enzimas do jejum, como a MP-quinase. Mas da mesma forma aqui, ele não sabe se ele tá gordo ou se ele tá sendo inflamado de outra forma. Os mediadores de inflamação vão ser os mesmos. Então não faz sentido nenhum esse tipo de... Vai continuar inflamando. Vai continuar inflamando. Beat the purpose, não tem... E é a história que a gente vai ter aqui num Motivo peso, uma pessoa que é sobrepeso ou obesidade inflamada ou um magro inflamado. Que adianta? E desnutrido. Inclusive, até porque a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade, né, é uma doença devido à inflamação. Exato. E aí a gente vai estar tirando... Não, foi perfeito esse raciocínio. Até pra gente pensar e aí não ter medo do alimento. Não ter medo da caloria. Gente, parar de contar caloria. Já passou, né? Isso é tão passado. Isso, assim, é passado, né? A gente tem que passado entender. e é uma questão muito termodinâmica, né? Exatamente. Digo, total. a gente não tem uma A calculadoria bioquímica interna, é tão bonita, né? tem tanta questão metabólica e tudo é resumido o que entra e o que sai. E todos os dias, cara, nenhum dia é igual ao outro. Exatamente. Você não respira o mesmo número de vezes todos os dias. Você não dá o mesmo número de passos todos os dias. Sua fome também não é a mesma todos os dias. Sua cabeça não tá igual todos os dias. Então, Exatamente. por que ficar tão preso ao número de calorias? Entendeu? Não, sabe uma coisa que eu tenho, assim, eu peguei bode dos exercícios de aeróbico da academia, que eles mostram o valor calórico que tu tá perdendo. Aquilo é uma coisa completamente sem sentido nenhum, porque o quanto que o Ricardo vai gastar de caloria é diferente do quanto eu vou Total. gastar, que é diferente do quanto que a Vi vai gastar em diferentes exercícios. Então, pessoal, a gente tem que começar a sair da prisão de algumas coisas, né? Que é a prisão de calorias e eu entendo muito aqui como tu trouxe o teu trabalho, com certeza tu não conta Não, caloria? caloria, Não. né? Porque E quando me perguntam, aí muita gente fala, mas quantas calorias tem no meu plano? Eu falo, não sei. Não sei. são maravilhoosas. E né? porque eu até, existe esse ponto, né? Eu monto os meus planos alimentares junto com os meus pacientes. E eu falo pra eles, a gente vai sentar aqui agora, a gente vai montar por quê? Eu quero que seja real, eu quero que encaixe na sua vida. Claro. Entendeu? Aham. Eu quero que seja fácil, eu quero que seja leve, eu quero que seja gostoso. Porque se a pessoa não gostar daquele plano, se ela for fazer obrigada, não vai adiantar nada. Né? A gente vai gerar um estresse aqui e o corpo também vai entender esse estresse. Então, eu monto junto com eles. Aí eu falo assim, beleza, quantas colheres de arroz você come? Ela fala, 15. Aí eu falo, então vamos diminuir pra 10.
Ah, mas se eu quiser 15? Se você quiser 15, primeiro a gente vai pra 10, aí você me fala, nossa, Viu, eu tô ficando com muita fome e fiquei com vontade de comer 15. Eu vou entendendo o meu paciente, sabe? Pra gente poder modular É isso. linear, né? Tu não Exato. atende ele e depois larga. É uma Não. jornada. Junto. Perfeito. Vi, e aí aqui indo pro 2. Muito interessante. Ai, eu nem lembro, gente. Tu Não, vê esse só, é post. a pessoa faz o Gente. post no Instagram, depois tem que bancar, né? Não, exatamente. E eu tô- a e esse- exposta Eu ao estou vivo. pronta. Não, tá maravilhoso esse. Ó, É, a gente falou um pouquinho, mas aí eu vou... put eu your vou money where your mouth is, complementar. né? Como dizem os Eu americanos. vou complementar um pouquinho. Ó, talvez eu não te pese e nem meça. Já nos contou sobre isso. Se eu sentir que você está preparado para isso, não está preparado para isso, não vou mesmo. Quem não está preparado e quem está preparado? Pessoas com relacionamento ruim com a comida. Pessoas que têm relacionamento ruim com a comida, ou que eu sinto que ficam muito presos às medidas, eu não peso. Não adianta. Não peso, não meço, não faz sentido pra mim. Que são pessoas que eu sei que vão ficar muito presas àquilo, que vão ficar muito bitoladas. Não vou pesar, não vou medir. E eu falo que assim, é muito difícil hoje a gente pegar uma pessoa que não tá tão preso a isso, né? A gente vive uma era de redes sociais, a gente Exatamente. vive uma era de comparação, a gente vê a vida do outro que é uma vida perfeita, a nossa vida nunca é perfeita, o nosso corpo nunca é perfeito. Mas, e a do outro? É perfeito? E isso que ela falou é muito interessante. É a questão da comparação, né? É o Porque que pra mais que é. serve a métrica? Pra gente poder se comparar. E o pior é que a gente não se compara a nós mesmos na maioria das vezes. Né? Exato. O que não é nada justo, né? Isso não é nada Conosco. E sabe uma coisa que eu acho muito triste, assim, ó? Às vezes você tá... Eu uso muito esse exemplo. Às vezes você tá se olhando no espelho, você tá super feliz com você. Você tá vendo que seu corpo tá legal, que você tá ganhando massa muscular, que você tá perdendo barriga, tal. Aí você vai lá e se pesa. Aí o peso deu mais alto. Você anula tudo aquilo que você tava vendo no espelho por conta do peso da balança. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido pra mim. Aí, de novo, por isso que eu instigo tanto o olhar carinhoso também com você. E de entender que cada fase da nossa vida existe uma prioridade. Às vezes você não tá naquela fase que você vai se dedicar pro seu corpo. Às vezes tá numa fase que você precisa priorizar um pouco mais seu trabalho. Então você vai treinar um pouco menos. E que são quilos, muitas vezes, de gostosura, né? A pessoa tá se sentindo gostosa. Isso tem uma questão evolutiva também. Porque, em geral, a pessoa não vai se sentir gostosa se olhando e vendo o barrigão, né? Exato. Mas ela pode se sentir gostosa vendo um quadril um pouco maior. E a gente sabe que acúmulo de gordura no quadril, em acumulando gordura, ainda pode ser considerado um sucesso metabólico. Até pras mulheres. Claro, porque até pode ter inflamação local ali nessa gordura, mas não vai ter inflamação sistêmica. E na barriga, a inflamação vai ser sistêmica. Então, um sucesso do processo de acúmulo de gordura. E é até engraçado você falar isso, porque eu tive anorexia, eu pesava 43 quilos, né? 43. Eu era muito magrinha. Tu tem quanto de altura, Vi, pro pessoal? 1,67. Hoje eu peso 57, pra você ter noção. Eu peso mais ou menos 57 quilos. Eu com 43 quilos, eu era assim, eu era uma tábua. Quantos anos tu tinha? Ai, faz uns 8 anos isso. Meu anorexia começou lá com uns 20, 21 anos, mais ou menos. Foi um processo muito longo, um processo muito doído. Eu consegui ter tudo, né, gente? Anorexia, bulimia, compulsão, ortorexia e vigorexia. Consegui ter todos. Mas... Ou seja, tem lastro moral pra falar. Posso, Exatamente. ixi, entendo tudo. Cheiro, ó, eu sinto o cheiro à distância. E aí eu lembro que meu corpo era assim, eu era reta. E eu me olhava, eu nunca tava satisfeita comigo. Aí, depois de um tempo, quando eu fui encorpando, fui ganhando corpo, eu comecei a ter curva. Hoje eu me olho... Gente, desculpa, mas eu me acho uma baita de uma gostosa, tá? Viu, pessoal? Porque Mas a gente tá aqui ao vivo eu tô e ela é vendo. mesmo. Mas eu me olho no espelho e eu falo assim, caraca, o meu peso aumentou, a minha gordura com certeza aumentou. Só que, cara, foi de uma maneira que eu acho tão melhor, entende? Então, é justamente esse ponto, assim. E existe também o fator que o quê? Eu tô com 33 anos, eu tô numa idade reprodutiva, que o meu corpo com baixo percentual de gordura não iria funcionar, assim como eu fiquei em amenorreia por 8 anos. Então, existe toda essa questão do que a gostosura, né? Esses quilos, essa prioridade minha de hoje em dia é de gostosura mesmo, ao meu ver, desculpa. Perfeito. Não, e eu gostei muito desse insight que tu trouxeste, até da questão dos momentos de vida. E tô num momento de muito trabalho. Só que aí que eu queria entender contigo. Até onde é o momento de muito trabalho ou até onde é o momento que a pessoa vai começar a dar desculpas pra não ter uma vida saudável. Porque eu entendo que vai ter momentos que tu não vai conseguir treinar tanto, que vai ter momentos que daqui a pouco a tua dieta, né? O modo... Eu nem gosto da palavra dieta, eu gosto do modo de comer, tá?
que o teu modo de comer talvez não vai ser o 100% como tu gostaria. Mas qual é o limite de dizer assim, agora eu tô trabalhando muito, então chutei o balde. Qual que é o limite dessa... Eu acho que é muito sobre a rotina que a gente cria, né? Então, aquela história que eu tava falando de você ter os bons hábitos, você ter a sua rotina alimentar, você ter a sua rotina de exercício. Isso nunca pode sair. Por quê? Porque faz parte de você. E aquilo te faz bem. Então, a partir do momento que você começa a perceber o quanto treinar te faz bem, o quanto se alimentar bem, te faz produzir melhor, te faz render mais no trabalho. Só que ao invés de você treinar 1h30, 1 hora por dia, às vezes você vai ter que reduzir para uns 30 minutinhos. Não significa deixar de treinar. Nunca. Nunca. Por quê? Porque não são... atividade física e alimentação não podem ser compensatórias. Não é comi muito, vou treinar. É o famoso tá pago. Não, tá pago o quê? Que boleto que você tava devendo? Exatamente. É outro bode que eu tenho, os bodes da academia que eu tenho. Não tá pago, não tá. Imagina que chato se o gerente da academia põe embaixo, não tá não. Inclusive, Não tá. passa lá. Inclusive, olha, literalmente, Tem juros. não tá pago. E você sabe que outro dia eu tava até ouvindo uma moça falar sobre essa história. E realmente, assim... Quando você pensa, quando você manda esse comando pro seu cérebro do tá pago, qual é a relação que você vai começar a ter com o exercício? De tá pago, de assim, você tá devendo alguma coisa? Sim, uma obrigação. Você entende? Não é algo bom. Não Ninguém é algo quer bom. dever, né? E você sabe que exercício como compensação é uma forma de transtorno alimentar, né? Faz parte ali da bulimia. A compensação da alimentação, a mesma coisa. Então, compensar com exercício, compensar com alimentação, cara, é muito ruim. Na bulimia, isso é dramático. É escancarado que isso acontece. Mas no exercício pode ser mais sutil, por isso que é bacana esse esclarecimento. É bem interessante esse contraponto, até porque como Todo o exercício... mundo, de certa forma, funciona como um bulímico nesse sentido. E a gente sempre fala que o exercício é algo que faz bem, mas é muito interessante, e faz muito bem, né, pessoal? Mas o que é interessante a gente trazer aqui é que a gente nunca vai conseguir gastar, e a gente nem quer, entendam, a gente não quer gastar as calorias que a gente comeu no exercício. Bem pelo contrário, exercício é para nos desinflamar, para melhorar a nossa qualidade de saúde mental, para construir massa muscular. Agora, se tu for pensar, olha, infelizmente, gente, uma maçã, são horas numa esteira para uma maçã. Então, nunca vai compensar. Exatamente. Né? É isso que a gente tem que O recado não é não coma maçã, tá, Lu? Não é isso. Maçã não é é isso. ótimo. Mas o que eu quero dizer é que uma maçã, que é algo que, assim, que a gente sabe que tem pouca caloria, que é saudável, não vai ser Ainda assim é suada. Ainda assim é muito suada, né? Essa que é a ideia. Então, a atividade física, ela é um pilar, né? Exato. A alimentação é outro pilar. E não existem compensações. Agora, o que existe é que um ajuda o outro. Você come melhor e treina melhor. Exatamente. Você treina melhor e sente mais fome. Então, São eu acho âncoras, são né? âncoras, total. E âncoras para você viver bem. Por muito tempo. Perfeito. Longevidade. Longevidade. Aí a nutrição Que é o que a longeva. gente tá aqui, né? Aí vamos para número 3. Tá, olha, bem interessante essa. Se você chegar pra mim com o único objetivo de, aí todo em maiúsculo, emagrecer, você vai se frustrar. Eu vou te ensinar muito mais do que isso e o emagrecimento vai ser consequência. Como é que o emagrecimento se torna uma consequência dessas mudanças do comportamento alimentar? A partir de uma boa relação com a comida. Quando você começa a se relacionar bem com a comida, você não usa ela como uma válvula de escape, você não usa ela como uma compensação, você não usa ela como merecimento. Você usa ela como comida. Como eu preciso me nutrir. Ou como, nossa, tô com vontade hoje de comer um docinho, deixa eu fazer aqui um docinho melhor, né? Você não usa mais a comida daquela coisa sofrida que ela é. Ou começa a vangloriar tanto a comida como as pessoas fazem hoje em dia. Eu acho ótimo a gente celebrar a comida. Com certeza, é muito importante. Graças a Deus a gente tem comida. Só comida, né? Então, você começa a olhar pra comida com outro olhar. E aí, o emagrecimento, ele vem por conta, entende? Quando você desapega. E isso eu vivi na minha pele, porque depois da anorexia, então eu saí dos 43 quilos, eu fui pra 62. Como é que foi essa tua transição, assim? Explica um pouquinho pra gente. Cara, é muito louco, porque até hoje, assim, eu vou descobrindo gatilhos e vou entendendo o que me levou pra anorexia em si, né? Todo mundo fala que não existe um motivo, né? Não, é difícil a gente falar assim, aconteceu por isso. É uma junção de vários fatores, né? Mas pra mim, sempre foi uma vontade de chamar atenção, principalmente dos meus pais, né? Daquela coisa do, eu quero carinho. Passei por relacionamentos antes muito difíceis. O meu primeiro namorado, ele falava assim, você é muito magrinha, muito magrinha. E eu sempre fui muito magrinha, muito magrinha. E aí, quando eu entrei na faculdade, aquela coisa de faculdade, comecei a engordar. E aí me veio toda essa noia
Então foram várias coisas. E aí, quando eu percebi que, assim, que, cara, tinha alguma coisa errada, por quê? Porque a minha cabeça não parava de pensar em comida, era o dia inteiro. Eu acordava pensando o que eu ia comer, quando eu ia comer, por que eu ia comer e como eu ia gastar. Interessante. Era o dia inteiro, assim, ó. Aí eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu rezava, eu juro por Deus, gente, eu rezava. Eu falava assim, Deus, por favor, cara, tira isso da minha cabeça, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Então começou a ficar tão cansativo pra mim que eu me propus a melhorar. Nessa época tu já tava na faculdade de nutrição. Já tinha saído da faculdade. Então e trabalhava com isso. Já trabalhava com isso. E eu era, assim, eu era super magrinha e eu fazia muita restrição, eu fazia muito exercício. Eu comia muito bem, mas eu fazia muito exercício, muito exercício. A ponto de fazer musculação 1 hora por dia, aí eu fazia Muay Thai 1h30 por dia, aí eu corria, eu fazia escada, tudo no mesmo dia, gente. O que pudesse eu tava fazendo. Que horas, não sei. E aí eu casei, né, conheci meu marido e tal, e ele sempre foi um cara muito gentil e muito sutil comigo. Então eu falava assim, ai, nossa, tô ganhando celulite. Ele, toda mulher tem celulite, né? Aí eu falava assim, engordei. Ele, tá indo pra bunda, tá ficando bom. Então ele sempre foi muito gentil comigo. Em momento algum ele falou assim, nossa, engordou. Porque eu acho que existe muito isso também, né, a cobrança no casal. E aí eu fui melhorando aos pouquinhos, fui me libertando de muitas amarras, fui vendo as coisas que eu realmente não gostava e que não faziam parte da minha vida e as coisas que eu gostava. Então antes eu comia doces só pra falar que eu tava melhorando. Só que eu não gosto tanto assim de doce, entendeu? Eu gosto, eu não sou tão, nossa, doceira, eu gosto mais de salgado, entende? Então eu fui migrando, eu fui entendendo, aí eu conheci a Ayurveda, aí eu fui entrando pra esse mundo mais das medicinas orientais, aí eu fui me aprofundando no yoga. E tudo isso fez muito parte da minha cura. Cura não, do meu controle. Porque eu não acredito em cura, tá, gente? E até hoje eu falo que é um bichinho que eu tenho que estar sempre lá. Sempre de olho, porque se qualquer coisa que acontece... Outro dia eu fui num evento de um monte de nutricionista, era evento dia do nutricionista. Aí eu cheguei em casa, falei pro meu marido, a primeira coisa que eu falei foi, eu preciso emagrecer. Falei, opa, peraí. Aí ele falou assim, o que tá falando isso? Eu falei, não sou eu. Não sou eu. E aí foi rolando tudo isso e eu fui melhorando. Mas o meu processo foi um processo muito longo. Foi um processo de 10 anos pra eu conseguir melhorar e chegar onde eu tô hoje. Isso é muito interessante do controle, né? Eu gosto muito na medicina, até para as doenças, tirando algo muito pontual, né? Por exemplo, uma pneumonia que foi ali e curou. Mas dessas doenças mais metabólicas e que influenciam muito na nossa longevidade, é um controle. Sabe por quê? Porque é o nosso estilo de vida que vai nos fazer ter o controle desse estado, dessa condição, ou que vai piorar essa condição. E o estilo de vida, ele não é algo estático, ele é algo que está acontecendo o tempo todo. Por exemplo, aqui nós estamos tendo um estilo de vida. Sim. Antes de vir pra cá, eu e o Ricardo almoçamos, a gente veio, saímos do restaurante, viemos caminhando para nos movimentar. Então, isso às vezes parece, que já virou tão rotina, mas é um estilo de vida. Total. É uma manutenção diária. Por isso que realmente não existe. E claro que às vezes a gente se pega, tô muito estressado, tô muito sentado. Então, calma aí, o que eu tenho que repaginar? Fazer por aí, O que eu tenho que fazer? Pra melhorar, exatamente. E essa coisa do controle, né? Então, a gente aprende a controlar de uma maneira saudável. De saber ceder em alguns momentos e de saber controlar mesmo, de ser um pouquinho mais rígido em outros. Então, e tudo depende da história de cada um, né? A gente tem que sentir. Por isso que eu entro de novo na questão do, boa relação com a comida. Tem que ter uma boa relação com a comida e com o seu corpo. A gente tem que ser máxima de tudo. E se amar não significa olhar no espelho e falar, nossa, eu tô bem. Não, o que eu coloco pra dentro de mim pra ficar bem? Né? Então, é saber que os nossos hábitos são um ato de amor. Será que aquilo que eu tô colocando pra dentro vai trazer algo de bom ou de ruim? E daí não é nem só alimentação, né? Não. Até porque o próprio exercício, ele entra, os pensamentos, né? Todos os nossos pensamentos geram aqui uma descarga neuroquímica que vai sinalizar alguma coisa para as nossas células. As nossas relações sociais, com quem Exatamente. a gente anda, que música que você escuta, quais são os ambientes que você frequenta. Eu questiono tudo isso em consulta. Eu sou uma pessoa meio chata. Muito interessante. Mas muito interessante. é o tempo que tu teria desperdiçado, talvez, fazendo uma bioimpedância, pesando e medindo. Então, Exato. é uma gestão do tempo E da assim, consulta. a bioimpedância, ela é a última que eu fiz, inclusive. E daí eu também fiquei pensando assim, porque aquele dia eu lembro que eu tava mais com frio, então as extremidades estavam mais geladas. Já pra bioimpedância,
Não, Já muda. Eu fiquei pensando, por que eu fiz, sabe? Porque e eu gostei do resultado. Mas mesmo quando tu gosta do resultado, ou não, a gente sabendo tecnicamente como é que a bioimpedância funciona, a gente desconfia. Se A não gente tivesse se gostado, eu questiona, teria né? questionado. Exatamente. Se questiona, tá, mas isso aí, será que faz sentido ou não, né? Bom, fala, Ricardo. Eu ia falar, eu ia ir pro número 4. Acho que tá no momento dos nossos patrocinadores. Sim, exatamente. Não, é que a gente fala, a gente não vê a hora. Ainda mais passar. eu que sou boca aberta. Não, e tá tão bom o papo aqui. Então vamos agradecer. Momento gratidão, que gratidão também traz coisas muito boas pro nosso corpo. Pro nosso E organismo. a bactéria boazinha da semana. Vamos lá, qual que vai ser a bactéria boazinha da semana patrocinada pela Biome? Trazida para você pela Biome Hub, nosso parceiro, é o Doribacter splagnicus. Meu Deus, conhece? Não, essa daí não. Essa aqui eu quero conhecer também. Bom, a gente sabe que o centenarismo caminha por uma mudança benéfica na microbiota intestinal. Então, todo mundo perde aquelas bactérias protetoras da juventude. A gente vai ficando com menos Eubacterium, menos Fecalibacterium. Mas o centenário, quem vai envelhecer bem, substitui essas bactérias boazinhas da juventude por bactérias boazinhas da vida mais avançada. Uma delas é o Odoribacter splagnicus, que é uma bactéria que produz um antibiótico natural, Olha só. o ácido isoalolitocólico, que é um ácido biliar descrito recentemente. E esse antibiótico natural, ele acaba limitando o crescimento das bactérias pró-inflamatórias, das proteobactérias, que caracterizam aquela pessoa que vai envelhecer mal. Então, do ponto de vista microbiômico, quem substitui as bactérias boazinhas da juventude por bactérias pró-inflamatórias tem uma idade biológica mais acelerada. Olha só, que interessante. Interessante isso. Muito legal, né? É um baita conhecimento. E eu a sempre gente aprendo aqui podia- com o momento bactéria boazinha. Porque nem Não, é. toda bactéria é ruim, né? Não, mas Exatamente. Gente, o alimento é coisa boa. Existem Nem toda bactérias alimento é ruim. boas. Nem toda alimento A maioria está querendo sobreviver que nem nós e está oferecendo parcerias. Exatamente. Inclusive, que a gente estava falando, né, que o alimento, comida é coisa boa. Quando não é bom, eu nem considero alimento. Tipo, Bom. ultraprocessado, uma coisa assim que... Margarina. O pessoal... Margarina! Fala mesmo. mas é uma refeição saudável. Olha, margarina com um pão 7 grãos. Uma né? Coca Zero. Uma Coca Zero. Café com leite e um Exato. pouquinho de açúcar. Pra dar aquele... Mas aquele- eu acho que para homenagear nosso outro patrocinador, a gente podia ver, claro que a gente está aprendendo muito da filosofia da nossa convidada, mas tem algum suplemento, algum nutracêutico que tu prefira incorporar no teu dia a dia? Ou Sabe que eu já tinha pensado a mesma coisa. se tu tivesse que complementar... Claro que isso é muito individualizado, Sim, né? sim. Caso a caso. Mas tem alguns favoritos, assim... De suplementos. É, que eu linhas gosto. gerais. Eu gosto muito de magnésio. Eu sou muito fã de magnésio. Eu gosto muito de ômega 3. Eu gosto muito de coenzima Q10. Creatina. Sou muito fã de creatina também. Mas acho que esses são os mais... Vitamina D. Acho que são os suplementos que, assim, que mais aparecem. Probióticos também. Que mais aparecem nas minhas prescrições são mais. Eu não sou muito de grandes prescrições. Eu gosto de começar pelo básico. E aí depois eu vou meio que individualizando. Tipo, vendo a necessidade de acordo com o tratamento, né? Mas hoje em dia a gente sabe que, cara, todo mundo precisa de alguma coisa. Não tem como. A gente não consegue também, até mesmo por conta da nossa microbiota intestinal hoje, não tem como a gente absorver tudo de um alimento. Até porque os nossos alimentos hoje em dia, eles são Esse é o bem, ponto, né? bem mais porrebinhas, né? Uhum. Que Deus me perdoe falar isso. Mas, mas a gente não tem uma biodisponibilidade maravilhosa por conta do solo e nem por conta do nosso intestino. Mas eu tô ouvindo a Vi falar de forma maravilhada. Eu acho que eu sou um otimista. Se a gente for ver o ser humano do ponto de vista evolutivo, ele passava fome. Durante milhares de anos passava fome. Aí veio a Revolução Industrial e mudou a regra, passou a nos dar abundância de comida ontem. Então, recém agora, a gente está aprendendo a se relacionar com todas as nossas sequelas evolutivas que em algum dia eram vantagens evolutivas e que se tornaram um padrão mal adaptativo agora. Então, de certa forma, a gente até está exigindo demais da humanidade e acho que a gente está começando tá indo bem, né? Pô, pra caramba. Não, eu acho muito bonito como o nosso corpo ele se adapta, como o nosso corpo ele evolui.
É lindo. Não, é uma máquina perfeita. A gente só tem que colaborar e jogar no mesmo time. Se a gente jogar no mesmo time do nosso corpo, ele vai jogar no mesmo time que a gente. Daí, pessoal, a gente só vai fazer gol. A gente vai ser ganhando. Vamos ser campeão da nossa própria vida. É resiliência humana. A gente passou fome todo o tempo. A gente tem familiares que vieram da guerra, que passaram fome o tempo inteiro. Em tese, era para ser todo mundo obeso. Era para ser 100% de pessoas num filme do Monty Python, aquele sentido da vida, comendo no restaurante até pedir uma balinha de menta e explodir. E a gente tá longe disso. Então. Tá bem longe, espero. Mas eu acho muito bonito. E você vê, começa até esse ponto da gente jogar a favor do nosso corpo, né? Então, seja, eu quero uma pele bonita, dê alimentos bons. Eu quero um cabelo bom. Coma alimentos bons, faça uma atividade física, sabe? São pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente vai colocando e vai dando nutriente. Eu ia dizer nutrindo, exatamente, que é uma nutrição que não vem só do alimento, vem de várias coisas. Tu falou da questão da pele. Eu tava semana passada eu olhei falando... a sua e eu achei ela tão bonita. Ai, muito obrigada, olha só. Ninguém elogia nesse podcast. Eu adoro a sua Barbie, eu achei tão bonita. São mulheres aqui empoderando e elogiando outras mulheres. Eu ia falar justamente isso, que semana passada eu tava conversando com uma amiga. Eu quero mais um hostess homem aqui, tá? Ó, produção. Tava falando, olha isso. Não, foi assim. Foi um conteúdo que eu gravei falando sobre a questão dos picos de glicose e do envelhecimento da pele. Porque muitas vezes a gente tem todos os procedimentos em dia, o skincare em dia, mas tá lá fazendo um monte de pico de glicose, liberando um monte de radical livre e envelhecendo a nossa pele. E daí essa minha amiga veio no privado ali, nas mensagens, e me falou: Lu, eu nunca esqueço que tu me falou um dia que a minha pele era muito bonita, mas que dava pra ver que era uma pele de uma pessoa que se alimentava bem e que fazia uma atividade física e tal. Que não era aquela pele do botox, do preenchimento, que também tá tudo bem, sabe? Mas essa questão de trazer saúde, ela vai nos embelezando de dentro pra fora. Eu acho a pele sensacional como marcador de longevidade. Inclusive, a idade telomérica, a idade medida pelo tamanho dos telômeros, se relaciona muito com juventude facial. É impressionante isso. Vamos olhar a pele, assim, por exemplo, a Lu deve ter uma idade telomérica de 18 anos. Pra menos, né? 15, por aí. Pele de bebê. Pele de bebê. Vamos lá. Número 4. Também falamos... Imagina se ela sabia que ela ia assistir. Ainda bem que eu printei, porque assim, eu vou querer ler várias vezes, porque eu achei muito interessante esse teu método. São os verdade. 10 mandamentos. Os 10. São 5. Tá bom. Eu posso criar mais 5 depois. Vocês viram aquele filme do Mel Brooks, que tá o Moisés com 3 pedras enormes, aí ele diz: trago aqui as 15, ele deixa uma cair e se estatelar no chão, as 10 tábuas da lei. Aí, ó, tá vendo? Agora vão ser 5, mas eu vou criar o 6º aqui, ó. Não margarinais. Maravilhoso. Então, eu jamais vou te colocar em dietas restritas e tocar o terror. Não sou nutri low carb, flexível, paleo ou vegetariana. Tocar o terror é legal. Então, boa, né? Ou seja, tu não vai ser mais ansiogênico com alguém que já tá ansioso te procurando. Não. As pessoas falam pra mim, posso comer? Pode, isso é uma escolha sua, eu tô te ensinando. A pessoa, quem manda nos planos alimentares são os meus pacientes, não sou eu. Mas o eu Nutri tem disso, a gente vê, a imagem que se tem do Nutri nos programas isso pode, isso não pode. Não. Já tem um quadro numa comédia que era uma Nutri que era gorda, e tem isso pode, isso não pode, lembram? Sim, a pessoa, não sei se eu lembro. Tu Eu lembra? também não, mas eu não posso, cara, poder pode tudo, né? Poder você pode tudo. Mas escolha. Aliás, pode ser nutri-gordo? Se você pergunta aí, você acaba comigo, né? Boa. Essa pergunta vai dar um corte. Mas assim, vamos falar. Eu acho que assim, no mínimo tem que ser uma pessoa que se alimenta de uma maneira legal. Que esteja buscando emagrecer. Exato. Exatamente. Eu acho que o excesso de gordura ou não vai medir a capacidade, o conhecimento dessa pessoa, mas mede a aplicabilidade. Correto. Exatamente. E sabe que a É aplicabilidade... a alienação do conhecimento em filosofia. Tu tem o conhecimento e não aplica em ti mesmo. Isso é muito difícil, né? Então, porque também não adianta a gente ter tanta ciência e não ter a prática. É um pouco complicado, né? Porque eu acredito muito que a sapiência, ela vem daí, né? De tu ter aquele conhecimento e conseguir colocar ele em prática. Exato. E é o mais difícil, tu fazer essa ponte
a própria Vi falou, como é que a gente vai colocar isso na rotina? Eu gosto muito dos micro hábitos, que eu acho que eles são muito interessantes pra gente conseguir inserir na rotina, né? A gente vai do pouquinho daquilo que é fácil e existe toda uma ciência por trás de um micro hábito. Isso não é algo... Parece um nome bonitinho, mas é algo muito estudado, né? Então, ele tem todo um esquema de ser fácil, prático, adaptável. E aí a gente vai conseguindo realmente ver grandes mudanças. Então, como é que eu comecei a correr? Gente, a primeira vez que eu corri 20 minutos consecutivos foi uma vitória pra mim. E eu não comecei correndo 20. Eu corria 1 minuto e caminhava 1. Perfeito. Depois eu fiz os 42 de uma maratona. Então, assim, é só pra mostrar que nem o Ricardo, mais questão da hipertrofia, tá? Tu não começou forte. Provavelmente foi. Não. Construindo. Todo mundo nasce pequeno e fraco. E todo mundo morria pequeno e fraco antes do Biohackers Podcast. Aí, ó. Fica a dica. Mas pra gente começar, pra gente ser bom em alguma coisa, a gente começa sendo ruim, né? Nessa mesma coisa. Tem isso também, né? Então, assim, é uma evolução. De novo, a evolução, né? Do nosso corpo, da nossa mente. Mas é isso que eu acho, assim, nessa relação do nutricionista ser gordo ou não. Eu acho que cara, se é uma pessoa que pelo menos ela está num processo de perda de peso, se ela se alimenta bem, realmente ela... Existe um metabolismo que tá ali, que não tá cooperando tanto, são outros 500. Mas ela se torna um baita exemplo. Exato. Se ela é gorda e se emagrece, mostra o resultado do próprio trabalho. Posso falar uma coisa? Sim. Até uma questão, pra gente fazer esse comparativo. Nutricionista gordo não, mas existem muitos nutricionistas com transtorno alimentar, com anorexia. E daí ninguém vai falar mal. Por quê? Porque não se percebe a importância disso. Por que o padrão ele é tão enraigado e tão enraizado na magreza? Não, esse comentário é perfeito. Não, sensacional. Porque as pessoas ainda estão achando que o cerne da questão é a comida em si e não e o assim, contexto mental, onde ela está inserida. social. Eu até vou falar uma coisa bem profunda aqui, tá? E algumas pessoas vão buscar esse profissional porque almejam muito aquele corpo também. Quando, na verdade, ela tem uma relação péssima com a Sabe comida. o que as pessoas falavam pra mim? Isso é muito interessante. Gente, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, eu quero ter o braço fininho igual o seu. Só que meu braço não era fininho, ele era osso. E meu braço era menor que isso, sempre engano. Eu quero ter o braço igual o seu. Eu falei, imagina! Eu tava adorando, né, na verdade. As pessoas falavam, eu quero ficar magra igual você. Isso reforçava ainda o teu transtorno alimentar? Reforçava. Esse feedback e me positivo. assustava. Eu lembro que um dia... Então, eu tô no caminho... Eu sou admirada, então eu tô no caminho certo. Eu tenho que continuar assim. Exatamente. É um feedback negativo positivo ali. Mas eu lembro um dia que eu fui atender uma moça, assim, foi a primeira moça que eu atendi com um transtorno muito severo. Eu atendo muito transtorno alimentar ainda hoje. Mas ela devia pesar na época, sei lá, uns 34 quilos, nem isso. E eu lembro que eu falei assim, não vou te pesar, não quero. Ela levantou. Era um dia de verão. Calor. Começou a tirar. Ela tava com trench coat, casaco, não sei o que lá, blusa de gola. Porque muito frio. Ela tirou, a hora que ela subiu na balança, que eu vi as costas dela, que era tudo osso, só assim mesmo, sabe? Aquela coisa de foto mesmo, de transtorno. Meu, eu fiquei assim, ó. Dá vontade eu dei uma paralisada. De internar direto. Né? Dá muita. Aí, quando ela saiu do consultório, a primeira coisa que eu fui fazer foi comer. E eu tava nesse processo de estar muito magra. Mas ela saiu, abriu minha bolsa e fui comer alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, não posso chegar nisso. Então, me assustava muito também. E me assustava. Só que eu nunca passei para os meus pacientes as coisas que eu fazia, as loucuras que eu fazia. Eu tenho um paciente muito antigo, de 2014, que fala isso. Fala assim, Vi, você sempre se separou muito bem. O que você fazia e o que você passava. Tu não estava psicótica, não é uma psicose. Tu tinha o teste da realidade íntegro. Tu sabia que aquilo ali... não era terapêutico. Exato. Então, tu conseguia dissociar e manter o teu profissionalismo a despeito disso. Exato. E hoje em dia tu usa isso até para ser melhor profissional ainda. E para ajudar as pessoas, porque o transtorno alimentar, no fim das contas, é muito triste, sabe? É muito limitante. E é um sofrimento interno muito maior, eu acredito, né? Porque a gente fala do gordinho, o gordinho ele sofre muito um sofrimento externo. O bullying, né? Mas, às vezes, internamente, ele tá tudo bem, né? Só que a gente sabe que não é saudável. Agora, o outro extremo também é a cabeça, eu imagino, o tempo todo pensando. Então, isso vai te
combinando, sugando, tu perde E todas aí, as energias. pensa o quanto de energia você gasta pensando em comida. Que é a própria definição da doença psiquiátrica, quando aquilo te Exato. consome. Da ansiedade, da depressão. Evita ter uma vida plena com o resto. E... Desculpa te interromper, Ricardo. Não. Eu ia falar alguma coisa, mas aqui a gente estava falando sobre a questão da saúde mental, né? Antes aqui. Como ela vem em todos os episódios, a gente acaba trazendo ela, porque ela tá em tudo. Se a gente não cuidar da nossa mente, a gente não cuida do nosso corpo. É uma constante. Como é que tu cuida da tua mente? Cara, eu faço muito yoga. Eu amo yoga. Eu busquei pra mim, assim, pequenos momentos no meu dia mesmo. Todos os dias eu tenho pequenos momentos de autocuidado, né? Atividade física pra mim é primordial. Então, eu acordar e fazer uma atividade física faz a diferença no meu dia. Olha que legal, só trazendo um parênteses. Agora, a atividade física pra ti é algo bom. É algo, não tá pago. Não é o tá pago, né? Não é o como vou gastar, Não, que daí entrava a atividade física. Que eu aprendi assim, ó, eu busquei em mim, eu tenho... quando eu tô muito ansiosa, quando eu sei que eu tô muito ansiosa, eu tenho uma bike em casa. Eu subo na minha bike. Porque eu sei que é o que me distrai quando eu tô ansiosa. Quando eu tô triste, eu vou ler. Porque eu saio um pouquinho da minha realidade, vou ler uma outra coisa. Então, eu vou buscando essas coisinhas, assim, pra poder cuidar da minha saúde mental. Acho que terapia é uma coisa extremamente importante. Extremamente, bato muito nessa tecla. Já fiz reiki, já fiz todas essas coisas. E eu tenho os meus momentos de autocuidado, assim. Então, pra mim, o meu cuidado com saúde mental também engloba a minha alimentação. Né? Eu tenho uma alimentação totalmente voltada pra isso. Tanto para as coisas que eu gosto de comer, quanto para as coisas que eu sei que eu preciso comer e que eu não posso comer. Eu não como glúten há 10 anos, né? A gente pode dar uma psoríase. E eu sei que é uma coisa que além... Eu tenho a psoríase e a artrite psoriática. Então eu sei que eu como glúten, dali eu vou ter uma semana de dor, de acordar e não conseguir mexer os dedos por conta da minha artrite. Cara, aquilo acaba com o meu dia. É o segundo case de sucesso no Biohackers Podcast Brasil. Do Dr. William também, que ele tinha artrite psoriática importante e a chave dele virou quando ele disse que ele foi ajudar a esposa dele, bebê pequeno, foi segurar a criança que chorava porque ela estava exausta e ele não conseguiu levantar o próprio filho nos braços. Olha. E sabe que é muito interessante que ele contou, né? Que na época ele vivia de plantão, trabalhava na UTI, ele era intensivista. Ele é intensivista, mas agora não trabalha mais na UTI. E aí ele contou, ele já estava fazendo imunoterapia e tal. E aí o médico dele falou assim, olha só, cara, eu acho que tu vai precisar baixar um pouco de peso e desinflamar um pouco a tua dieta para que a imunoterapia... Não era nem pensando tanto na doença, tá? Era para que a imunoterapia comece a realmente fazer efeito. Olha só. Não, e é aí tão ele interessante. começou motivado por isso. Aí, ó. Ele é tão interessante a história que ele era tão mainstream, tinha tanto preconceito, achava que era tanto picaretagem, essas coisas não medicamentosas, que ele só aceitou fazer uma dieta saudável, queria desinflamá-lo, para poder usar o medicamento da Big Pharma de milhares de reais. Mentira. Sim, porque aí... Olha que interessante. Aí o medicamento ia fazer. Mas aí ele experimentou nele mesmo. E gostou do efeito. Claro. E eu aprendi até a questão das escolhas alimentares, porque eu sei que o glúten me faz muito mal. E a minha psoríase, ela manifesta na unha do pé. Então, eu comer, dali a 2 dias eu perco uma unha do pé. Assim, dito e feito, gente. Não tem outra... Eu já tenho 9 anos isso, né? E eu escolhi não perder minhas unhas do pé. Mas eu escolho uma vez por ano, gente. Uma semana por ano. Eu como meu panetone, meu chocotone, que são as coisas que eu mais amo. Balduco mesmo, sabe? Que é o Natal, ele Eu traz. amo. Só que assim, ó, tem agora, já tá no supermercado. Meu marido até falou assim, vou comprar. Não compro. A massa Ainda deles não, é excelente, né? É no dia 25. Você entendeu? Eu tenho o momento de comer o chocotone que a minha sogra compra, que minha mãe compra, que aí vai ser... É a minha escolha. E aí é aquilo que a gente falou no início, né? É a experiência. É a minha escolha, eu escolho E aí, isso. quando tu come o teu panetone, o teu chocotone, tu mantém as unhas? Não, perde. elas caem mesmo. Mas aí é tudo bem, eu já sei que eu tenho que lidar com isso. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Mas olha que interessante que a gente retomou esse assunto e eu lembro que tinha passado pela minha cabeça, então agora eu vou externalizar lá no início da questão de a gente fazer as escolhas do momento certo também. Porque tu poderia comprar agora
já um panetone. Inclusive, deve ter o ano inteiro, porque hoje em dia a gente Já tá perdeu a assim. sazonalidade pra tudo, né? É. Porque No tudo que a tange gente a comida, tem sim. o tempo todo em Infelizmente. imediatismo. Então, as coisas perdem o seu significado, que, infelizmente, eu acho Daqui a muito pouco, ruim. só não tem ovo de Páscoa o ano inteiro por causa dos traumatismos cranianos, né? Porque o pessoal, né? Bate a cabeça? É, Ai, hoje... Nem todo mundo tem menos de 1,80 m, né? Mas se Então- procurar bem, tem. Boa. hein? Bom, e aí, trazendo essa questão da experiência. Então, tu poderia comprar um panetone e comer em qualquer momento que não iria te trazer. Eu lembro, na época de plantão no hospital, que eu sempre aproveitava, quando eu fazia o plantão que começava às 19 e ia até às 7 da manhã do dia seguinte, eu jantava super cedinho, tipo 18h30, e eu aproveitava pra fazer jejum até o outro dia. Porque eu pensava, cara, eu vou estar num ambiente triste, é um ambiente de emergência, que tu já vai estar lá com o teu sistema nervoso simpático ativado, tu tem que estar bem. Pra que eu vou usar aquele momento? E um local onde muitas pessoas não querem estar ali, tanto profissionais quanto os pacientes, nenhum paciente quer estar numa emergência, né? Por que eu vou usar esse momento pra comer a pizza que a maioria dos colegas chamavam, o hambúrguer, tu Claro. sabe como é que é, né? Então, que era uma pizza que chegava, tá? E Ela ficava. ficava jogada na mesinha ali dos médicos, e aí tu era chamado para um atendimento, depois voltava e pegava aquela pizza. Então, assim, Aí dá uma mordida e para, né? Para, Ia com a e daí fatia te- de pendurar. aí te Daqui a ligava pouco de eu novo. olho assim. Então, assim, é uma coisa que pra mim não fazia nenhum sentido. Pô, quando eu escolher comer uma pizza, vai ser o Claro. dia. É. Ou vai ser Toalha aquela viagem quadriculada, que- A luz de Exato. velas, a música lá que ele Exatamente. falou. um alho de pendurado. Né? Exatamente. Gente, Cantina. eu estou olhando o horário aqui, estão nos avisando que a gente já está chegando pro final, mas eu vou ter que ir pro mandamento número 5. Então vamos. Pelo E eu- menos eles estão sutis, ainda não e eu- jogam água, um balde E eu de água. adorei esse aqui, exatamente. Que Eu nem a adorei Carrie, esse- estranha, né? Qual é os O números? Ricardo sempre traz Tem algum um filme, filme, né? um livro, alguma coisa. Eu sou legal, juro. Tão legal que meus passe lovers viram amigos e batemos altos papos sobre tudo sempre. Isso pra mim é fundamental para fazermos um bom trabalho. E aí tem muitos comentários aqui realmente elogiando o teu trabalho, que é sensacional. Mas conta um pouquinho assim dessa tua relação então com os teus pacientes pra gente finalizar. Primeiro que meus pacientes, eles têm acesso ao meu celular, né, pessoal? Então, é tudo comigo. Eu acho que se eu não crio essa relação de intimidade, esse carinho com eles, a gente não consegue sair do lugar. E ver para um nutricionista, isso é incrível. Porque uma coisa é eu e a Lu, como médicos, dar o telefone. Outra é uma nutricionista que corre o risco deles começarem a tirar foto E de mandar o todo. teu- E eu de amo! todas as comidas. Eu amo! Eu adoro. Eu só não gosto. Eu já recebi várias mensagens, tipo assim, ai, no final de semana, como que eu cozinho quiabo? Pô, vamos com Dá o calma, Google, né? Vamos Google. com calma. Aí pode chamar Google Chat GPT. tudo. Mas eu acho muito importante, assim, que a gente tenha essa troca, sabe? Porque eu pergunto realmente sobre relacionamento, sobre desejos da vida, como que tá o trabalho. E eles vão se abrindo comigo, porque como a comida ela é apenas uma coisinha dentro de toda a área da nutrição que eu vejo, né? Se eu não entendo esses outros pontos da vida dos meus pacientes, eu acho que a comida ela fica muito perdida, muito solta ali. Então, eu ter esse relacionamento com eles, a gente virar amigos mesmo, a gente virar companheiros, é muito importante pra mim. Porque aí eu consigo juntar tudo e fazer realmente a nutrição que eu acredito, que é uma nutrição consciente, que é uma nutrição do ser humano, que é uma nutrição de bem-estar, de longevidade, assim como vocês. Sensacional. E se eles te convidarem para jantar, ou se tu convidar eles para jantar, não, Aí eu falo que eu não sou nutricionista. Eu falo, não é "Meu, uma mas pegadinha. não. Podem ir tranquilamente. Podem, claro. Que é para ser um contexto agradável, Exato. prazeroso, que é o Assim, objetivo. Vocês sabem. Não, maravilhoso. Uma É das isso. minhas melhores amigas, a gente se conheceu em uma consulta. Há Olha só. 10 anos atrás. E ela foi passar numa consulta. Era um final de semana. Ela é de Curitiba, mas agora ela mora aqui. Mas ela falou, Vi, eu vou estar só esse final de semana, tal. Mas eu queria muito passar. Eu falei assim, tá, vamos fazer o seguinte, vem aqui na minha casa. Era minha casa, eu morava com meus pais ainda. E ela foi, ela sentou, aí a gente fez a primeira consulta, tal, aí a gente começou a conversar. A gente criou uma amizade, o marido dela e o meu são sócios, que os dois são cirurgião plástico, né, de formação. Ela é médica também, ela é dermato, ela é minha dermato, ela é minha melhor amiga, ela é minha irmã, assim. E a Que gente começou a nossa amizade assim, Muito bom. tipo, numa consulta. Que legal. Sabe que eu tenho várias pacientes que se tornaram amigas Tá também. vendo? Não é uma Porque delícia? realmente a consulta, ela vai
e eu acredito que tu também vai concordar conosco, Ricardo, a gente tem que entender um pouco mais do contexto daquele paciente, senão fica algo muito superficial, e aí tu não consegue atingir os objetivos que aquela pessoa está precisando, porque a superficialidade, ela não se sustenta, né? Ainda mais na era dos protocolos, né? É tudo tão engessado. Tudo né? tão engessado. Peraí, deixa eu ver em que protocolo tu te encaixa, e daí já vai... Não dá, não adianta. É como se a gente pegasse, fosse um alfaiate, pegasse um traje e cortasse para entrar. É a mesma coisa, né? A gente corta o paciente para caber nos nossos protocolos. Não, isso é muito... Não pode acontecer. Exatamente. Falou perfeito isso. Isso não pode acontecer. Fica o alerta, então, aqui para os nossos colegas profissionais da saúde. Que busquem, né? Pessoas que busquem, tragam essa exatamente. e que tragam uma questão de confiança. Até porque eu acho que como a gente tem muita informação hoje em dia, é muito fácil a pessoa ficar perdida, ela não saber pra onde ir. E eu falo, escolha uma pessoa que te traga confiança. Ai, mas eu não sei se ela precisa te passar confiança. E você tem que confiar nela. Principalmente na questão médica. Na questão nutricional, eu acho que é até mais, sabe, mais volátil. Assim, a gente vai indo pro lado, vai pro outro. Agora, na questão médica... que eu acho que imagino pra vocês deve ser uma coisa, porque você vai lá e fala da metformina, aí o outro médico fala assim, metformina não é legal, porque aumenta a pressão arterial, sei lá. Aí ela vai te perguntar, cara, mas se você é um médico, é com você que ela tem que estar. É a confiança, ela é a base de qualquer relação. Exatamente. Né? Então, realmente, a confiança é imprescindível. Nós temos um presentinho aqui, um mimo do nosso patrocinador. Ainda bem que eu não lembro das coisas, né? Oba! Da Cienza Pharma. Inclusive, eu adoro falar da bagzinha. Pode, por favor. Acho que, inclusive, tem alguns dos suplementos que são exatamente. Quando tu falou dela. Da creatina... E é super interessante, porque é bem limpo. E é uma linha deles, né? Hoje em dia tem... Glutamina, amo! Glutamina é importante para a integridade intestinal também. E esse, o que é? Esse é a nossa caneca. Eu vou levar pra casa. Essa já é edição nova, essa aí. É edição nova dessa caneca. Ai, amei, Pessoal, gente. muito obrigada. Amamos a tua presença aqui. Nossa, que energia, né? Sensacional. Gente, ali naquela câmera, muito obrigada. Agradecer novamente a Cienza, a Biomi e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, nos escutando. Se ainda não seguem, sigam o nosso canal, curtem, compartilhem e até o próximo episódio. E marquem seu médico de referência, seu nutricionista, para nos seguir também. É sempre um prazer ter colegas que venham conosco nessa jornada, nessa segunda temporada do Biohackers Podcast Brasil. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.